Foi uma das lojas de discos mais míticas da Lisboa dos anos 80 e 90, especialmente para quem gostava de coisas alternativas, punk, rock, metal. Funcionava no piso superior da Estação do Rossio. O que ninguém sabia é que o dono era um fugitivo da justiça francesa. O livro, que conta a história de Gilles Bertin, foi escrito pelo próprio e chegou este ano a Portugal. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso e lá encontramos O Homem em Fuga. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Cantava numa banda punk, assaltou um banco em França e namorou-se na Catalunha, abriu uma loja de discos em Lisboa e escreveu um livro já depois de ter 2 filhos. A história que lhe vamos contar hoje é a história de quem viveu uma parte da vida a olhar por cima do ombro à espera que lhe acontecesse a ele o que aconteceu a todos os outros que com ele fizeram um assalto que rendeu o equivalente nos dias de hoje a bem mais de 2 milhões de euros. Com a parte que lhe coube, abriu a Torpedo, que não era só um sítio para comprar discos. Vendia música difícil de encontrar em Portugal, sobretudo importações e cenas underground. Funcionava como um ponto de encontro de músicos e fãs. Gilles Bertin era reservado, visto como sendo uma pessoa tímida por muitos dos que o conheceram. Mas o principal atributo era o de ser alguém com uma grande bagagem cultural. Paulo André Cecílio é o jornalista da Blitz que escreve esta história na revista e é com ele que conversamos neste episódio. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Paulo André Cecílio. Vamos começar pelo que trouxe Gilles Bertin até Lisboa. Um assalto em França. Que assalto foi esse? Viva! Ora bem, este foi um assalto ocorrido a 27 de abril de 1988, em Toulouse, no qual Gilles Bertin, juntamente com mais 11 pessoas, invadiu um depósito da Brinks, que é uma empresa norte-americana de gestão de valores. Este foi um assalto que foi planeado durante cerca de 2 anos. À altura rendeu ao grupo quase 12 milhões de francos, ou 11 milhões e 751 mil, para ser mais exato. Ao câmbio atual, isto são cerca de 2,6 milhões de euros. Essa receita, por assim dizer, foi então irmamente dividida e o grupo conseguiu entrar nesse depósito após raptar 3 empregados da Brinks, disfarçantes de polícias. Aliás, o Gil conta na sua biografia, que é o 30 anos a monte, acabada de editar em português pela Associação Chile com Carne, que esses uniformes de polícia foram comprados numa feira de rua perto de Paris e o grupo conseguiu sair do depósito sem fazer qualquer ferido, sem disparar um único tiro. E após a divisão do dinheiro, a maior parte dos membros do grupo saiu de França. Bertin e um cúmplice, Philippe, fugiram para a Espanha. Quase todos seriam capturados nos anos seguintes, exceto Bertin, que estava a passar, entre aspas, umas férias em Ibiza antes de decidir fugir para Portugal, depois de ver a notícia de que Philippe tinha sido capturado. E se a maioria dos assaltantes foi apanhado, no caso sobrou mesmo Bertin, estavas a contar, já em Espanha, neste caso, foi detido já em Espanha, o penúltimo elemento. Ele conseguiu escapar e andou escondido à vista de todos em Lisboa, não é? A viver dos rendimentos? A viver sobretudo do dinheiro que conseguiu roubar, sim, sendo que quase todo foi depois utilizado na fundação da Torpedo, que foi a loja de discos que ele manteve em Lisboa, na Estação do Rossio, juntamente com a sua companheira de então e que esteve com ele até ao fim da sua vida, que é a Cecília. Depois, assim que o dinheiro do roubo acabou, a loja acabou por ser a fonte prioritária dos rendimentos do casal durante a sua estadia por cá. Para lá da loja de discos na Estação do Rossio, que ligações é que ele tinha à música? Era sobretudo uma pessoa apaixonada pela música, sobretudo pelo punk rock que ele descobriu na adolescência.
Ou seja, estamos a falar de alguém que nasceu em 61, que tinha 15, 16 anos quando o punk rebenta no Reino Unido, em 76, 77, que se alastra depois pelo mundo, e ele fala no livro de como havia bandas como os Sex Pistols, os UK Subs, os Clash, os Damned, que até foi ver a Inglaterra juntamente com amigos e colegas da banda. Tudo isso levou a formar a sua própria banda, que era os Camera Silence, uma banda punk que ganhou algum culto na zona de Bordeaux, de onde o Gil era natural. Mais tarde, foragido na Catalunha, ele descobre bandas do rock alternativo e independente norte-americano, sobretudo, como os Pixies, os Nirvana, os Mudhoney, os Sonic Youth. Essa estadia na Catalunha foi, aliás, aquilo que o inspirou a fundar a sua própria loja, porque ele passava muito do seu tempo em lojas de discos. Já lá vamos a esta loja, a Torpedo, porque ela acabou por fazer também história em Lisboa, mas antes disso, como é que ele olhava para os tempos em que esteve ligado a uma banda punk? Ele, quando era mais velho, ainda levava a sério aquilo que fez enquanto músico? Eu acho que ele levou sempre a sério. Ele no livro refere-se a esses anos, ao seu período punk na adolescência, com uma expressão muito engraçada, que é os anos da palhaçada. Ou seja, se foram anos sobre... É ao ler o teu texto, é por isso que eu pergunto. Foram sobretudo anos em que o Gil, como qualquer adolescente, como qualquer jovem adulto, estava a tentar descobrir o seu lugar no mundo. Que, à altura, aquilo que lhe dizia muito era o no future, que os Sex Pistols cantavam, a falta de futuro. Enquanto membro de uma classe operária, ele não tinha quaisquer perspectivas de futuro à altura, não tinha perspectivas de emprego, não tinha perspectivas de uma vida dita normal. Nos Camera Silence ele foi vocalista, chegou a gravar um disco que contou até com a ajuda do Bertrand Cantat dos Noir Désir, que é um músico que hoje em dia também é conhecido por um crime, embora de outra natureza. Ele foi acusado de matar a sua companheira em 2007, salvo erro. Mas com os Camera Silence o Gil tornou-se bastante popular na região. Mas estes também foram tempos difíceis, não foram só anos de palhaçada, porque ele morava numa casa ocupada juntamente com o resto do grupo. É por esta altura que desenvolve o seu vício em drogas, sobretudo o vício em heroína, da qual só se conseguiu livrar anos mais tarde, já depois de ter estado preso por furtos e apartamentos. Portanto, ele olha para a parte da música com alguma nostalgia, porque ele não deixou de ser fã da música, mas convenhamos que não foram propriamente os melhores anos da sua vida. Da vida dele. Não foram os mais estáveis, seguramente. Exatamente. Ele vindo de França, ela da Catalunha, na passagem dos anos 80 para os 90, os dois descobrem-se, de certa maneira, fascinados pela liberdade artística que se vive em Portugal. É isso que contas no teu texto. O que é que eles viam em Lisboa que não estavam a ver do lado de lá, na Catalunha? Era uma liberdade artística, mas também política. Para o meu artigo eu conversei com a Cecília, que ainda hoje reside em Espanha, e o que ela me disse foi que aquilo que eles encontraram em Portugal, que ela diz que não existia em Espanha e na Catalunha, era a liberdade de pensamento. E estamos a falar de um Portugal que mal tinha acabado de sair da Revolução, ainda não haviam grandes pressões por parte das classes políticas sobre aquilo que a arte ou a cultura deviam ser, que é o que ela diz que se passava na Catalunha de então. Ela diz mesmo que em Portugal, em Lisboa, encontrou mais sabedoria e mais conhecimento do mundo, mais gente interessada naquilo que se fazia além fronteiras, não apenas no seu rebanho, por assim dizer. E houve uma espécie, não um choque cultural, mas um fascínio que nasce da fuga daquilo que talvez fosse para eles o estereótipo do povo português. Ou seja, ao falar da sua vida para cá, no livro ele elogia o fato de, na televisão, passarem séries como os Monty Python, como o Blackadder, elogia o falecido António Sérgio e o seu programa de rádio, menciona a existência do então jornal Blitz, e diz mesmo em tom de brincadeira que, apesar do fado ser a música mais triste do mundo, que aos portugueses não lhe faltava nem humor, nem espírito de rock and roll. Ou seja, é um sinal dessa tal liberdade que eles dizem ter encontrado. Portanto, Portugal para eles não foi uma coisa parada no tempo, ao contrário daquilo que ela diz que a Catalunha era. Sim. Estava a acontecer muita coisa anos 80 e 90, não apenas em Lisboa, no Porto também, mas sobretudo em Lisboa. A loja deles, vamos olhar para ela, a Torpedo, na estação ferroviária do Rossio, acabou por ganhar um lugar na história da música desse tempo em Lisboa. Pergunto, de que modo é que esta loja de discos é recordada hoje por quem a viveu? Ganhou porque
era uma loja que vendia discos de bandas que não se encontravam em mais lado algum, sobretudo bandas norte-americanas independentes como os Big Black, do recentemente falecido Steve Albini, os Flipper, uma banda punk hardcore do início dos anos 80. Aliás, eu falei também com o João Rolo, que era uma pessoa ligada à MVM na altura, e ele disse-me que a Bimotor, que era uma das grandes concorrentes da Torpedo à altura, tentava saber o que é que o Torpedo estava a vender, ou seja, ali havia ali uma espécie de receio. Eles iam marcando tendências também, é isso? Ia marcando tendências, e como o Gil e a Cecília eram um casal interessado também naquilo que se fazia por cá, davam aos clientes de liberdade para venderem as suas próprias fanzines dentro da loja. Algumas, conotadas como Metal Extremo, foram bastante importantes no desenvolvimento de uma cena black metal em Portugal. E há também o caso da Beekeeper, que foi uma editora dos anos 90, talvez a editora de rock independente mais importante da história da música portuguesa. Foi responsável pelo lançamento de álbuns de grupos como os Pinhead Society. Foi uma editora que praticamente nasceu no Torpedo, porque a Elsa Pires, que a fundou, era uma das clientes habituais. Ou seja, quase todas as pessoas que iam à Torpedo nesses anos 90 e que ajudaram a construir uma cena alternativa, não só lisboeta, mas também nacional, porque depois isto acabou por se espalhar tudo, todos eles salientam a importância que a loja teve. Quero fazer um parênteses só para perceber uma coisa: o Gilberto viveu quanto tempo em Lisboa antes de mudar com a família para Barcelona? Eu não consigo precisar datas. Sabe-se que o Gil e a Cecília vêm para Portugal no início dos anos 90, talvez finais dos anos 80, porque eles mudam-se para Portugal depois de terem já cá estado de férias. Certo. Ou seja, eles estiveram cá um tempinho, gostaram, e depois, quando decidiram fugir, escolheram Portugal precisamente por causa disso. Eles abandonam a Torpedo e o Barreiro, para onde foram morar, depois de terem estado a morar algum tempo em São João do Estoril, que foi onde tinham originalmente a sua casa. Terão saído de Portugal perto do final dos anos 90, e em Barcelona o Gil acabou a trabalhar no bar que pertencia à família da Cecília, numa altura em que a sua doença, que ele depois descobriu ser seropositivo, contraiu durante o seu período de vício em heroína, tinha piorado. Portanto, diria que, balizando, seria mais ou menos início de 1990, final de 99. Foi ainda em Portugal que ele testou positivo o VIH, certo? Foi ainda em Portugal, porque ele, a da altura, esteve a braços com um problema de saúde, fez o teste e descobriu ser seropositivo. Mas a doença não o impediu de fazer a sua vida com o mínimo de normalidade. Acabou por lhe roubar a visão do olho esquerdo. Aliás, no teu texto, na conversa que teve contigo, acaba por elogiar o Serviço Nacional de Saúde pela forma como tratou. Sim, deixou rasgadíssimos elogios ao Serviço Nacional de Saúde português. Ela diz mesmo que os médicos portugueses salvaram a vida do Gil. E, aliás, isso acaba por ser também um fator importante na forma como ela ainda olha para Portugal, uma nostalgia alegre, vá. Ela, é mesmo importante vincar isto, porque ela continua, na conversa que eu tive com ela ainda hoje, a mostrar-se mesmo muito grata pela forma como o Gil foi tratado em Portugal depois de descobrir que era seropositivo. Em Lisboa ninguém imaginava quem era Gilbertin, até ao dia em que alguém o reconhece como vocalista dos Camera Silence. Eu julgo que é assim que se diz, Camera Silence, é assim? Deve ser em francês, Camera Silence. O nome vai buscar às câmaras onde o grupo Bader-Meinhof foi preso na Alemanha. Portanto, também tem essa conotação política, para se perceber mais um bocadinho de onde é que vem a música e a ideologia do Gilberto. Agradeço o contexto. Assustaram-se com a descoberta? Como é que eles reagiram? Assustaram, claro que sim. Não nos podemos esquecer que se tratava de um fugitivo. Segundo Gil, o homem que o reconheceu foi um francês, português de origem, que um dia entra no Torpedo e lhe reconhece o rosto, lhe pergunta se ele era o vocalista dos Camera Silence, obviamente que ele o negou, e na BD que acompanha o livro, que é da autoria do José Smith Vargas, um artista português, que narra também essa importância que a Torpedo teve na cena lisboeta, é referido que esse reconhecimento terá partido de um grupo de nacionalistas portugueses que conheciam a música dos Camera Silence. E à altura, obviamente, que a resposta do casal foi negar tudo. Ou seja, a Cecília chegou a falar com alguns dos seus amigos próximos, como o Luís Futre, foi vocalista da banda Jardim do Enforcado e cliente assíduo da loja, contou-lhe a história do assalto, tintim por tintim, e remata no final: se só vires isto, é tudo mentira. Portanto, houve desde logo uma vontade muito grande de desviar atenções, até para não comprometer nem a liberdade do Gil, nem a própria loja. Mas estimo,
E talvez já seja eu a especular que esse reconhecimento também tenha pesado no final na decisão do casal de voltar para Barcelona, onde no meio familiar estaria mais seguro. No entanto, foi na capital da Catalunha que, 30 anos depois do assalto em Toulouse, que ele decide entregar-se às autoridades. O que é que o levou a dar esse passo? Sobretudo o cansaço, porque estamos a falar de uma pessoa que esteve 30 anos fugido. São 30 anos de uma paranoia constante, 30 anos a olhar por cima do ombro, com receio que alguém o reconheça como aconteceu, com receio que do nada a polícia lhe entrasse em casa, e que era um cansaço que não era motivado apenas pela doença que ele tinha, e também motivou, o lado também pesou para esta decisão o lado familiar, porque o Gil entrega-se numa altura em que o filho de ambos, Tiago, já nascido depois de ele descobrir que era seropositivo, que está com 5 anos, e ele sente a necessidade de lhe dar um futuro mais normal do que aquele que ele teve. Ele também tinha um outro filho, que é o Laurie, de uma relação anterior, que não viu durante todo esse período fugido, porque em 88 ele fugiu para a Espanha sem a namorada de então e sem o Laurie, apesar da vontade dos que ele levar consigo, mas isso não foi possível. E após se entregar e ser condenado a 5 anos de pena suspensa por um tribunal francês, o Gil reencontra-se finalmente com ele e refere no livro que foi sobretudo essa decisão familiar, porque ele diz, e vou citá-lo, atabalhoadamente tento explicar à juíza que me entreguei para permitir ao meu filho e à sua mãe viverem vidas normais e que não sou um charlatão nem um mentiroso. Ou seja, ele estava farto talvez de ver aqueles de quem mais gostava terem também a fugir, como ele de viver numa paranoia. Na verdade, acabou por ter muita sorte ao entregar-se, porque acaba quase ilibado, não é? Ele é condenado a 5 anos, sim, mas com pena suspensa acaba por, sim, não ter de cumprir. Ele tinha sido condenado a 10 anos antes de se entregar, creio que foi em 2004. Ele foi condenado in absentia a 10 anos de prisão. E depois, quando se entrega, tudo isso pesou para que tivesse uma pena menos grave. Menos grave e suspensa. Regressar um bocadinho atrás, à altura em que alguém o reconhece como vocalista da banda, e ele, na verdade, gerou-se ali depois uma certa paranoia à volta deles, de muitas teorias sobre quem eram. Achavam que ele podia ser um etarra, começaram a circular boatos à volta dele. Essa questão do etarra surge pelo facto de ele ter tido realmente contacto com etarras, porque ele passou algum tempo, ele esteve 9 meses preso em França por pequenos furtos, ainda no tempo dos Caméra Silence, e na prisão conheceu um basco que era o Iñaki, com o qual falava imenso sobre a questão basca, que era alguém ligado não necessariamente ligado à ETA, mas a esses grupos nacionalistas bascos, e então essa amizade acabou por trazer para Portugal essa ideia de que ele seria efetivamente um etarra. Não era necessariamente, pronto, conhecia alguém que tinha ligações a... E tu falaste com a Cecília, a viúva do Gilles, eles não chegaram a casar, mas viveram o tempo juntos até ao fim da vida dele. Como é que ela o descreveu? Como uma pessoa com uma personalidade muito magnética. Quando ela o conhece, foi-lhe logo dito que ele tinha estado envolvido num assalto. Portanto, foi algo que ele nunca escondeu dela. Que estava envolvido num assalto e que andava fugido. Isso não o impediu de estar com ele, de fugir com ele, de lhe prestar todo o apoio. E ele é também, jornalista, não é? Estudou jornalismo, sim. Eu creio que ela chegou a fazer alguns trabalhos de jornalismo ainda em Portugal para publicações espanholas, sim. Mas ela fala da pureza e autenticidade dele, de alguém que tinha uma forte bagagem cultural, que a tinha, era apaixonado por livros de ficção científica, era apaixonado pela música, como já dissemos. Obviamente que o retrato que ela faz é enviesado, mas claro, é de que... não esquecer que estamos a falar de alguém... Com ele e se apaixonou. Exato, mas não podemos esquecer, estamos a falar de alguém que foi vocalista de uma banda minimamente popular naquela região, portanto é preciso ter certos traços de personalidade e de garra para subir a um palco para dezenas de pessoas e outros tantos para arriscar um assalto daquela dimensão. Ou seja, quem lê o livro fica com a ideia de que o Gil era no fundo um homem que cometeu os seus erros, mas também um homem a quem foram dadas várias cartas do baralho que eram péssimas, mas que ainda assim conseguiu talvez não ganhar, mas competir. Vamos, eu peço que termines a nossa conversa lendo a parte final do texto que escreves na revista. Quem era Gil Bertin? Gil Bertin talvez tivesse acrescentado mais alguns capítulos aos seus 30 anos a monte,
tão pungentes quanto as linhas que ele escreveu sobre a sua decisão de responder perante a justiça. E cito: acontecia muitas vezes pensar na morte, representá-la, mas render-se, mesmo que tenhamos falado disso muitas vezes, continuava a ser do domínio do abstrato. Prefiro explicar aos meus filhos: eu fiz asneiras, mas vou pagá-las, em vez de continuar a assumir um passado que já não se parece comigo. Gil Bertin, um punk, um anarquista, um assaltante, um fugitivo, um homem de negócios, um amigo com uma cultura enorme, um seropositivo, um pai, vários epítetos como para provar que um homem não é uma coisa estanque, como se nessa indefinição estivesse uma ideia de liberdade. Na capa da revista, uma entrevista a Ricardo Mendes, o CEO da TechEver, líder europeia de drones de vigilância. Tem 1.300 trabalhadores, fábricas na Europa e faturação de centenas de milhões de euros. Esta é a história de um grupo de alunos do técnico que sonhou dar um salto tecnológico e mudar o mundo. Durante toda a semana, a redação do Expresso vai estar em Leiria, mostrando a resiliência dos portugueses afetados pelo comboio de tempestades, muitos deles derrubados pela tempestade Christine e que se levantaram, mesmo que a ajuda prometida pelo Estado tardasse em chegar. Um Estado que não ajudou como devia e nem deixou que quem podia ajudasse, como revela a manchete deste fim de semana. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.